A dor da traição. Você já se perguntou por que uma traição parece destruir não só o presente, mas abrir velhas feridas, acionar medos que você nem sabia que ainda existiam? É como se a cada nova decepção ecoasse dentro de nós uma antiga voz dizendo: tá vendo? Você de novo caindo, de novo sendo enganado e de novo sendo deixado para trás. Talvez acredite que nasceu ali, naquele primeiro namoro que não deu certo, naquela amizade quebrada, naquele adultério. Mas se eu te dissesse que para a terapia IMA, a dor da traição nasce muito antes, lá na primeira infância, nas primeiras cenas entre as paredes da sua casa, nos olhares desviados, naquelas promessas esquecidas, nas pequenas mentiras que te contaram, muito antes a criança percebe. A criança percebe muito antes mesmo de saber falar a palavra mentira. Muitas histórias de traição entre adultos, na verdade, são continuação de capítulos escritos quando fomos meninos e meninas desenhando no chão do quarto os limites do que era seguro e do que era um perigo. Não precisa ser uma história de um abuso explícito, muitas vezes basta viver em um ambiente de quebras sutis. O pai que promete e nunca aparece, a mãe que jura proteger, mas entrega a criança ao medo, a avó que diz: o segredo é só nosso, mas depois expõe para toda a família na sua frente. Os irmãos que conspiram, riem, incluem cada pequeno ato, é como um tijolo na construção da ideia. O mundo não é confiável e talvez também não seja digno de confiança. Essa é a raiz escondida no solo da nossa vida emocional adulta. Quando essa criança cresce, o medo de confiar vira regra, não exceção. O adulto se pega interpretando sinais, esperando o golpe, explodindo ou se fechando ao menor sinal de abandono. Relações amorosas, amizades e até mesmo relações de trabalho, em todas elas basta perceber o menor cheiro de promessa quebrada para que se acione aquele alarme antigo. É perigoso, não confie demais. Proteger sentimentos é sobreviver. Traição para esse adulto nunca é só o que de fato aconteceu agora. É como se ele vivesse em estado de alerta sempre. E a sensação de perigo, de que o pior pode acontecer, nunca abandona. Por isso, para a terapia IMA não basta entender a traição só à luz do momento presente. Se queremos de fato ressignificar a dor, precisamos descer as camadas mais antigas. Agora olhe para dentro de você e perceba que memória de infância você associou ao sentimento de abandono. Que formas sutis de traição você normalizou quando era pequeno. Como tudo isso formou a base do seu modo de amar, confiar, suspeitar, exigir ou fingir. Só encarando essas perguntas de frente é possível começar o processo de verdadeira cura. Mas nem tudo está perdido. A mesma infância que moldou cicatrizes pode ser agora o solo onde nascem novos pactos contigo mesmo. E é aqui que a terapia entra com um poder transformador, te ajudando a dar nome, validar, escolher e, sobretudo, reconstruir a confiança de você para você. Te mostrando que o ciclo da traição pode sim ser interrompido a partir do reconhecimento da dor, do cuidado interior e da prática. Neste vídeo você vai descobrir em cada passo como transformar as marcas da traição em lições de autoacolhimento e libertação. Bem-vindo ao processo de ressignificar a infância, reconstruir a confiança, criar novos pactos
consigo mesmo. Vamos juntos caminhar. O caminho começa agora. Você já reparou como, às vezes, um casal que parecia inseparável se desfaz de repente e ninguém entende exatamente quando começou a desmoronar? Diante de brigas e silêncios, cobranças e distanciamento, grande parte dos especialistas atribuem as causas a questões do presente, como falta de comunicação, rotina sobrecarregada, ciúmes ou objetivos de vidas diferentes. Mas se eu te disser que para a terapia IMA, separações raramente têm causas apenas no que acontece agora. Por trás de quase toda crise, geralmente encontramos dois adultos tentando, sem sucesso, curar as feridas de suas infâncias, enquanto se relacionam um com a história do outro. O parceiro perde o controle devido à insegurança, não está, na verdade, brigando com sua parceira, está lutando contra o medo de mais uma vez não ser acolhido ou ser traído. Sentimentos que carrega desde a infância após vivenciar isso em sua família. Da mesma forma, a parceira que se fecha emocionalmente não se distancia do marido por acaso. Ela está instintivamente tentando evitar o sofrimento de reviver a humilhação que experimentou ainda na infância. Ao confiar em ser traída no passado, quando não enxergamos a criança ferida, os conflitos crescem, o casal se perde em cobranças, dúvidas, ameaças, porque ambos esperam o que o outro finalmente faça diferente. Esperam cuidados que não tiveram, exigem uma fidelidade que o outro também não sabe dar. A terapia IMA ensina: nosso desejo de viver uma relação verdadeira é sempre atravessado pela herança de tudo que faltou, tudo que doeu. Imagine dois adultos juntos, no mesmo quarto escuro, deitados para dormir, mas ali dentro não são só eles, são também suas crianças, a que foi deixada na escola e nunca buscaram na hora certa, a que ouviu promessas de amor que nunca se cumpriram, a que aprendeu que confiar é perigoso. Quando a crise chega, não é apenas o casal que está em conflito, são as dores antigas de cada um vindo à tona, buscando ser reconhecido e entendido. A maioria dos casais não percebe que, por trás de uma separação, existe um esforço desesperado de viver o presente, sem repetir os padrões dolorosos do passado, junto com o medo de que a história se repita, inevitavelmente. Por que tantos casais se separam? Porque esperam receber do parceiro o que nunca sentiram em casa. Porque projetam no outro o papel de salvador. E ao perceber que ninguém é capaz de curar suas feridas tão profundas, sentem raiva, frustrações e abandono. Porque exigem, sem perceber, provas de lealdade absoluta e não conseguem lidar com as falhas humanas, os medos e as recaídas de confiança estão sempre presentes. A terapia IMA propõe, antes de exigir algo do outro, procure se reconectar com a sua criança interior, aquela que desesperadamente deseja que o adulto finalmente conserte o que foi quebrado na infância. Por isso vemos casais se separarem sem motivo grave. Traem para não serem traídos. Se defendem antes de serem feridos. Sabotam tudo ao menor sinal de risco. Preferem a solidão do que a possibilidade de viver a dor profunda do abandono, da mentira, da indiferença. Só há transformação e possibilidade real de um novo começo quando ambos olham para a sua história sem vergonha, sem acusação, sem humilhação e admitindo que aquela criança interior está ferida e eu preciso dar um jeito de reconectar. Esse é o ponto de partida do processo de ressignificação proposto pela terapia IMA. Reconhecer a própria história de dor, identificar
e nomear os padrões antigos que se repetem. Deixar de atribuir ao parceiro a responsabilidade de cura das feridas que não foram criadas na relação. Quando o casal compreende esses passos, abre caminho para um novo pacto mais consciente e mais amoroso. Um compromisso de olhar para o próprio passado com compaixão, acolher as próprias necessidades e caminhar juntos, não para se completar, mas para somar experiências e crescer lado a lado de maneira saudável e autêntica. Assim nasce uma relação em que ambos podem ser inteiros, aprendendo a amar e a respeitar a si mesmo e ao outro, construindo juntos um novo futuro, livre das amarras do passado. Quantas vezes um casal chega ao fim dizendo, não era para terminar assim. Mas, se olharmos de perto, veremos que cada desencontro, cada gesto impensado, cada pequena traição do presente carrega uma multidão de ecos do passado. Marina, por exemplo, desistiu do casamento depois de anos de portas batidas, silêncios frios, e só no processo terapêutico percebeu a dor de ser ignorada quando pedia diálogo era a mesma que sentia quando menina, quando os pais brigavam na cozinha e deixavam-na sozinha no quarto, ouvindo, sufocada no escuro. Assim, adultos vão sabotar o amor sem querer, repetindo medidas desesperadas para se proteger, criando muros, testando feridas antes de serem feridos. O ciclo se repete até o ponto do rompimento. A terapia IMA enfatiza a chave para interromper o ciclo e olhar além do comportamento visível. Quando um casal mergulha nas raízes dos próprios padrões, descobre que a maioria das brigas não é sobre tarefas, dinheiro ou desejos diferentes. É sobre medo. Medo de ser traído de novo, medo de ser invisível, medo de jamais ser suficiente. Esse medo não tratado contamina a convivência. Pequenas mentiras surgem para evitar conflitos, silêncios ficam mais longos, as necessidades mudam. É quando o adulto deixa de conseguir e proteger a própria criança ferida e, sem perceber, começa a esperar que o parceiro assuma esse papel em seu lugar. Enquanto muitos casais se separam, tentando apagar o passado, trocando de parceiros, mudando de casa, até mesmo de cidade, o único caminho real de resgate é integrar a infância à vida adulta. A terapia IMA ensina práticas de reconexão, convidando cada um a ouvir a própria dor antes de exigir, acusar ou buscar a fuga do terapia IMA. Não é só resolver o agora, é revisitar a criança esquecida, dar a ela aquilo que ninguém deu. É nesse momento que a relação tem chance verdadeira de renascer, não como um pacto de perfeição, mas como uma união de adultos que se acolhem, se respeitam, se enxergam, prontos para pedir perdão, para nomear medos, para construir novas formas de segurança. Quando essa etapa é vivida, às vezes o casal se reencontra, às vezes o ciclo se encerra em paz, mas nunca mais com a sensação de que tudo foi em vão. Se hoje você sente que está vivendo o fim de uma relação, ou teme perder alguém por medo, desconfiança ou silêncio, saiba, o caminho para a cura começa na coragem de revisitar o passado e propor a si mesmo um novo pacto. A terapia IMA pode ser esse farol, não somente para manter casais unidos, mas sobretudo para criar adultos inteiros, prontos para amar de verdade. Quando a separação se instala, ela raramente começa com uma explosão. É um acúmulo de pequenos abandonos diários, olhares que não se encontram mais, conversas interrompidas antes mesmo de chegarem ao fim. Quantos casais passam mais tempo em batalhas silenciosas do que em diálogos abertos? E, por trás disso tudo,
Vive a criança interior gritando, sufocada pela ideia de não ser vista, de não ser ouvida, de não ser trocada a qualquer momento. Segundo a terapia IMA, é impossível curar uma relação quebrada sem primeiro enxergar a dor ancestral que ela carrega. A crise é um convite para que cada um se pergunte: quando foi que eu aprendi a esperar frieza do outro? Qual dor antiga eu repito hoje, querendo que o outro finalmente me salve? Reconheça, abandonar a si mesmo é o começo de toda separação. É quando paramos de ousar pedir ajuda, de mostrar medo, de contar onde dói de verdade. A terapia IMA propõe esse é o divisor de águas, que cada parceiro faça uma jornada individual além do trabalho a dois. Isso não é egoísmo. Ao contrário, é impossível acessar um amor maduro se a criança em você continuar implorando para não ser deixada de lado. Fechar os olhos, vasculhar memórias, aceitar respostas da lembrança dolorosa é passo de coragem. Esse é o primeiro passo. Ressignificar começa quando nomeamos o que até então era só sensação de sombra. Neste ponto da terapia IMA, os casais são convidados a um momento fundamental. Cada um cuida da própria dor, ao mesmo tempo em que aprende a enxergar a dor do outro como algo que não veio para ser curado pelo parceiro, mas para ser respeitado, acolhido, ouvido e muitas vezes compreendido. Muitos casais partem porque não suportam mais repetir padrões que juraram que nunca se repetiriam. Aqui entra o segundo grande pilar da terapia IMA. Enquanto você não cura a sua infância, a relação adulta se torna campo de batalha do passado. Frases da infância brotam no momento da raiva. Você só pensa em si. Ninguém me escuta. Por que você me ignora? Na verdade, não são frases dirigidas ao parceiro. São clamores antigos que nunca foram respondidos pelos adultos de lá atrás. É por isso que muitas vezes o casal só encontra paz na separação. Quando estão juntos, são crianças em disputa, esperando por cuidados. Quando escolhem se separar, cada um, ao buscar apoio, tem a oportunidade de olhar para dentro e descobrir aquilo que permaneceu preso na infância, impedindo o florescimento do amor adulto. A separação raramente acontece de repente. Ela vai sendo construída aos poucos, nos pequenos detalhes e muitas vezes despercebidos. O toque que deixou de ser espontâneo. A terapia IMA desvenda que a dor terminal das relações não é provocada pelo erro de um instante, mas pelo acúmulo invisível de não. A terapia IMA desvenda que a dor terminal das relações não é provocada pelo erro de um instante, mas pelo acúmulo invisível de não ditos, de cicatrizes infantis que nunca endereçadas. A cada novo afastamento reafirma-se o roteiro. Eu sou invisível, a qualquer momento posso ser trocado. Não importa o quanto tente, o fim me aguarda. Em muitos casais, isso se traduz em jogos de silêncio, de ciúme, de afastamento calculado apenas para não ser de novo a rejeição gravada desde os dias de infância. Em busca de justiça por feridas antigas, os amores adultos vão se tornando apenas de provas. Tudo é teste. Será que ele fica se eu choro? Será que ela retribui se eu me afasto de propósito? Mas esses jogos não curam, nem consolidam nada, apenas reafirmam a narrativa traumática. Ninguém fica. Quem fica trai. E então, inevitavelmente, o casal se afasta. Primeiro o toque esfria, depois o olhar se perde, por fim a voz falha. O destino de dois adultos que repetem inconscientemente
Os padrões do passado é seguir em direção oposta, buscando no outro um consolo que, na verdade, só pode ser encontrado dentro de si. A terapia IMA propõe um corte radical nesse ciclo. Não basta separar-se do outro. É preciso romper de vez com o papel de criança pedindo salvação em cada novo par. Relações amadurecem quando adultos reconhecem sua história e acolhem como parte de si, em vez de protegê-la no companheiro. Quando o passado é enfrentado com coragem, sem vergonha ou invasão, o presente deixa de ser um campo de constantes ameaças e se transforma em um espaço de possibilidades. O diálogo muda, a cobrança cede espaço ao acolhimento, começa a construir um novo nós, que não é soma de dores, mas a soma de autopercepção, respeito e maturidade afetiva. O fim que parecia fracasso se transforma em ponto de virada. Separar-se quando for inevitável não será mais recuo, mas sim uma escolha amadurecida de adultos complexos e em paz com sua própria história. Quando tudo parece estar em ruínas, instala-se um silêncio que, ao mesmo tempo que assusta, também faz um convite. É nesse silêncio que se cria, pela primeira vez, o espaço necessário para se encarar a si mesmo com honestidade, sem ninguém ao lado para culpar, sem a necessidade de provar nada a ninguém. Resta apenas o encontro consigo mesmo. Nesse momento surge uma pergunta fundamental: que criança ferida habita esse corpo adulto que agora está sozinho? A terapia IMA acredita que o verdadeiro início da cura não acontece em meio à companhia do outro, mas sim no recolhimento individual. Nesse recolhimento que o adulto passa a escutar velhos ruídos que ecoam do passado, promessas feitas e não cumpridas, noites de espera, portão que nunca se abria, a esperança que se desfaz diante de mais um hoje não. Esse processo não é leve, exige coragem para olhar para as memórias sem disfarces, para aceitar as próprias crenças e para dar nome com clareza aos sentimentos que até então estavam escondidos. Somente ao atravessar esse silêncio e enfrentar essas verdades, é possível iniciar um caminho autêntico de cura e transformação. Nesse estado de verdade, cada peça do quebra-cabeça se encaixa. O medo de perder, de ser enganado, de ser deixado de lado, não são mais desse amor presente. São ecos, duplicatas, hologramas de um tempo onde o abandono era a única certeza. Ali está a chave da terapia IMA. Reconhecer que o sofrimento do agora não nasceu aqui, apenas se repete com novas roupas. No processo de reconstrução, o passado retorna, mas agora não mais exigindo resgate. O adulto finalmente aprende a cuidar da própria criança interior e proteger sua infância ferida. Esse cuidado se manifesta em pequenos gestos diários. Levante-se com calma pela manhã, prepara o próprio café, organiza fotos antigas sem se deixar tomar pela autopiedade. Aprende a fechar os olhos sem fugir das lembranças, desenvolvendo a capacidade de olhar para o passado. Descobre o poder de se perdoar, compreender que não poderia ter sido mais forte em uma época em que era apenas uma criança, sem recursos ou defesas. Esse processo de renascimento não acontece de forma brusca ou grandiosa, ele se constrói silenciosamente em detalhes. O toque de carinho retorna, mas antes de tudo direcionado a si mesmo. A voz volta a cantar, livre do medo de errar ou desafiar. A confiança é redescoberta aos poucos, não mais como algo que se entrega cegamente ao outro, mas construindo internamente como quem fortalece as próprias muralhas.
É justamente nesse estágio que a terapia IMA atua, ensinando o indivíduo a juntar-se junto da própria dor, a questionar antigas certezas e a duvidar das verdades absolutas aprendidas na infância. Ao revisitar essas experiências, o passado deixa de ser uma sentença imutável e passa a se tornar um solo fértil para escrever uma nova história. O processo terapêutico proposto pela terapia IMA oferece ferramentas para que o adulto assuma a responsabilidade de cuidar de suas feridas, aquelas feridas emocionais que, aprendendo a escolher e a transformar o próprio sofrimento. Assim, passado e dor perde o peso de condenação, abrindo espaço para que uma vida mais leve e autêntica floresça no presente. Quando o encontro consigo mesmo acontece, a relação com o outro muda de essência. Qualquer nova relação ou mesmo reaproximação com quem ficou nasce sobre bases diferentes. Agora não se ama mais para ser salvo. Ama-se porque já foi possível salvar a si mesmo. O amor passa a ser território de partilha, não mais de cobrança infinita. Nessa etapa, a terapia IMA mostra: separação deixa de ser buracos sem fundos e passam a ser portais de transformação. Na dor, um acordo invisível se faz. Eu não sou mais criança, mendigando migalhas de afeto. Agora sou adulto inteiro, capaz de me dar o colo que procuro nos outros. Portanto, por tanto tempo, amores podem terminar, sonhos podem mudar, mas o ciclo da repetição pode ser quebrado. A capacidade de confiar redobra, com raízes mais fortes e profundas, em amor próprio, respeito e escolhas conscientes. A história de traição finalmente se fecha. O que resta é possibilidade de renascer. Aquele que ousou revisitar a infância com os olhos de dignidade e, nessa revisitação, transformou a dor em libertação. Na plenitude restauradora, o adulto descobre o valor daquela espera e da nutrição interior. O tempo que antes causava medo torna-se um mestre. Ensina que a ausência não é apenas vazio, ela se transforma em presença quando revela quem realmente permanece ao seu lado. Quem permanece é você consigo mesmo. No início desse processo, reaprender a confiar parece algo inatingível. Os gestos são cautelosos, quase tímidos. O risco demora a retornar e a cama se recusa a perder o cheiro de despedida. Porém, lentamente o novo começa a preencher os espaços outrora ocupados pela tristeza. O vazio que o outro deixou vai sendo pouco a pouco preenchido por memórias reinterpretadas e ressignificadas. O velho medo de ser traído começa a se dissolver diante da percepção de que a pior traição nunca foi a do outro, mas sim o abandono de si mesmo. Às vezes que você deixou de estar presente para si, a partir desse ponto o amor passa por uma verdadeira maturação. Ele não procura mais suprir faltas do passado ou tentar corrigir a infância no presente. Não faz do outro uma tábua de salvação, nem mendiga companhia. Busca estar junto, mas sem abrir mão da própria integridade e autonomia. Aprender a caminhar ao lado do outro sem perder de vista o próprio caminho. Nesse reencontro consigo mesmo surge um novo tipo de amor, mais inteiro, mais consciente e livre. É um amor que acolhe o passado sem se aprisionar nele, que valoriza o presente do outro sem se perder e que transforma a solitude em um terreno fértil onde floresce verdadeira paz interior. Agora,
tudo ganha novo nome. Promessas não são mais juramentos de eternidade, mas pactos de verdade, renovados a cada dia. As cicatrizes continuam a mostrar, mas não precisam mais ser escondidas. Viram medalhas silenciosas de quem esteve no abismo e voltou mais apaixonado. Relacionamentos vivem o impacto da transformação. Entende-se, enfim, que nenhum novo amor tem o dever de curar velhas feridas. Cada encontro é celebração do que já foi integrado e não mais tentativa de substituir o que nunca se teve. A terapia IMA entrega o que antes parecia impossível: a liberdade de viver relações não por carência, mas por escolha. A capacidade de confiar, não porque se esqueceu da dor, mas porque se aprendeu a conversar com ela. Neste ponto, o medo da separação se dissolve. O que era ameaça vira oportunidade. A vida agora é campo aberto para experimentar, errar, amar e, se necessário, recomeçar quantas vezes for preciso. Na última curva dessa jornada fica o legado silencioso, ainda que o mundo insista em repetir suas velhas histórias de traição a quem escolha outro destino. A criança que um dia habitava sombras e suspeitas agora brinca à luz do entendimento. O adulto antes quebrado é testemunha viva de que a cura existe e está ao alcance de quem se dispõe a revisitar as raízes da infância. O método IMA não oferece atalhos indolorosos, oferece sim o caminho da coragem e da verdade, de olhar para trás, entender o presente e escolher com maturidade um novo futuro. E, se novas separações acontecerem, elas virão sem o peso do fracasso, apenas com mais um capítulo de quem não teme recomeçar. Por quê? Ao final, o maior compromisso não está em nunca se separar, mas em nunca mais abandonar a si mesmo. Conversa que se resume a uma resposta curta, olhar que já não encontra mais repouso no outro.